A noite estava pesada em Ouagadougou. As estrelas estavam escondidas por densas nuvens negras. O ar cheirava a chuva, mas o céu se recusava a chorar. Dentro da residência presidencial, Ibrahim Traoré estava sentado sozinho em seu escritório. Sem guardas, sem barulho. Apenas o tic-tac suave de um velho relógio de madeira na parede. Então, o telefone seguro em sua mesa tocou, uma linha especial reservada para chamadas entre líderes africanos. Ele atendeu. Uma voz familiar soou, cheia de falsa cordialidade. Meu irmão Ibrahim, sou eu, Alassane Ouattara de Abidjan. Traoré recostou-se na cadeira, em silêncio por um segundo. Ele sabia que homens que sorriem demais podem ser perigosos. Ainda assim, respondeu educadamente. Boa noite, presidente Ouattara. Ouattara riu. Trago boas notícias. Encontramos um caminho para fazer a paz entre você e a ECOWAS. Queremos que você venha a Abidjan pessoalmente. Só você, sem drama, sem mídia. Um encontro entre irmãos com total segurança, eu prometo. Sua voz era melíflua, doce demais. Traoré tamborilou o dedo lentamente na mesa. Falou com cuidado. Gana seria um lugar melhor para tal encontro. Terreno neutro. Houve uma longa pausa na linha. A voz de Ouattara mudou, ligeiramente mais fria, mais tensa. Não, meu irmão, tem que ser aqui. Você tem minha palavra, nada vai acontecer com você. Somos família. Traoré quase sorriu. Como essa palavra era usada com facilidade por homens com facas nas costas. Ele ficou em silêncio por um longo momento, deixando o silêncio se estender. Finalmente respondeu. Vou pensar. Ouattara riu alto, rápido demais. Bom, mas pense rápido, meu irmão. O tempo é curto. A linha caiu. Traoré permaneceu imóvel. O tic-tac do relógio ficou mais alto. Em seu coração, um peso crescia. Um pressentimento que todo soldado conhece antes de uma emboscada. Ele se levantou. Caminhou até a janela e olhou para o céu escuro. Estavam armando uma armadilha, ele tinha certeza. Mas o que não sabiam era que ele já havia visto os dentes do leão escondido na grama alta. Ele não cairia na armadilha como um cordeiro. Ele viraria a armadilha contra eles. Na manhã seguinte, Ibrahim Traoré convocou uma reunião privada. Apenas seus homens mais confiáveis estavam lá. Sem ministros, sem câmeras, sem jornalistas. Homens que lutaram com ele, sangraram com ele, confiavam nele com suas vidas. Sentaram-se ao redor de uma simples mesa de madeira, mapas, documentos e imagens de satélite espalhados. Traoré falou com uma voz calma como água parada. Eles querem que eu vá a Abidjan, disse, mas algo está muito errado. Um de seus generais, um velho com cicatrizes nas mãos, inclinou-se para a frente. O que você ordena, capitão? Perguntou, usando o antigo título dos dias de luta. Os olhos de Traoré eram afiados. Descobrimos a verdade, disse. Sem erros, sem suposições. Quero saber quem realmente está me chamando para aquela cidade. Naquela tarde, suas melhores equipes de inteligência se moviam silenciosamente, como caçadores na floresta. Em Abidjan, reuniões secretas aconteciam, a portas fechadas. Os homens de Ouattara estavam ocupados, mas não com planos de paz. Eles se encontravam com agentes ocidentais, conselheiros franceses, operativos americanos, homens com ternos limpos e corações sujos. Dinheiro trocava de mãos. Acordos eram assinados. O verdadeiro plano era simples. Se Traoré pisasse em solo marfinense, ele nunca sairia vivo. Uma prisão no aeroporto estava planejada, oficialmente por crimes contra a democracia. Mas nos bastidores havia ordens mais sombrias. Se Traoré resistisse, ele seria neutralizado, uma palavra suave para assassinato. Em troca, Ouattara receberia apoio total de Paris e Washington. Empréstimos, ajuda militar, proteção contra qualquer levante. Os homens de Traoré coletaram tudo: fotografias, gravações, documentos secretos, provas sólidas como ferro. Naquela noite, de volta a Ouagadougou, Traoré ouviu o relatório em silêncio. Ele estava perfeitamente imóvel. Apenas seus olhos se moviam, ardendo com um fogo que ninguém podia tocar. Um de seus assessores, um jovem oficial, bateu o punho na mesa. São traidores, capitão. Eles venderam a África por moedas, mas Traoré levantou a mão. Calma,
disse. Não vamos gritar, não vamos berrar. Ainda não. Ele se levantou lentamente. Amanhã ligarei para Ouattara novamente. E um sorriso frio tocou seus lábios. E desta vez ele mostrará seu verdadeiro rosto. A sala ficou em silêncio. Lá fora, a noite não era mais negra. Era vermelha, ardendo com a tempestade que se aproximava. Na noite seguinte, logo após o pôr do sol, Traoré estava novamente sozinho em seu escritório. O mundo lá fora estava quieto, quieto demais, como o momento antes de um tiro. Ele pegou o telefone seguro, discou o número da presidência marfinense. A linha tocou uma vez, duas. Então a voz de Ouattara soou, suave como pedra polida. Meu irmão Ibrahim, você decidiu? A paz da nossa região está em suas mãos. Traoré sorriu, um sorriso que Ouattara não podia ver. Falou calorosamente, como um homem caminhando para os braços de um irmão. Sim, meu irmão, estou pronto para ir a Abidjan pela paz. Estou pronto para fazer qualquer coisa. Ouattara riu, ansioso demais. Excelente. Você será honrado aqui, eu prometo. Mas a voz de Traoré caiu ligeiramente, o suficiente para enviar um calafrio pela linha. Diga-me uma coisa, irmão, disse lentamente. Se eu pousar em Abidjan, serão soldados ou algemas que me receberão? Houve um silêncio repentino, uma rachadura na máscara. O tom de Ouattara mudou só um pouco. Irmão, o que você está sugerindo? Você me insulta. Somos família. Traoré inclinou-se para a frente. Suas palavras eram calmas, mortais. Eu sei sobre as reuniões, sei sobre o dinheiro, sei sobre o plano para me entregar aos seus amigos em Paris e Washington. Silêncio. Um silêncio profundo, pesado, como se até o ar tivesse parado de respirar. Ouattara finalmente falou, mas sua voz estava seca agora, quebrada. Eu não tive escolha. Eles são muito fortes. Prometeram proteção. Ameaçaram guerra se eu recusasse. O coração de Traoré ficou frio. Sem coragem, sem honra. Apenas um homem que escolheu o medo em vez da dignidade. Mas Traoré não terminou. Ele recostou-se e falou claramente. Você vendeu seu irmão. Você vendeu a África. Por quê? Por mais anos sentado em um trono construído por estranhos? Ouattara gaguejou procurando palavras, mas não havia escapatória. Desconhecido para ele, toda a conversa estava sendo gravada, não apenas por Burkina Faso, mas por aliados simpáticos em Gana e Mali. A verdade não era mais um segredo, era uma bomba, pronta para explodir pelo continente. Traoré terminou a ligação com palavras finais simples. Obrigado, Sr. Ouattara, você disse o suficiente, que a história o julgue bem. Ele colocou o receptor no lugar. O tic-tac do velho relógio encheu a sala mais uma vez. Amanhã o mundo ouviria tudo. Amanhã as máscaras cairiam e não haveria mais onde se esconder. Na manhã seguinte, o sol nasceu sobre a África como fogo, mas não era apenas o sol que ardia. Era a verdade. Às 9h em ponto, rádios estalaram, telefones vibraram, telas de televisão se acenderam em Burkina Faso, Mali, Níger e até dentro da própria Costa do Marfim. Uma voz falou. Era uma gravação, a voz de Alassane. Ouattara. Todos ouviram, prendendo a respiração. Eu não tive escolha, disse Ouattara, sua voz tremendo. Eles prometeram proteção, ameaçaram guerra, exigiram que eu entregasse Ibrahim Traoré a eles. As palavras foram como um trovão. As ruas de Ouagadougou explodiram com gritos, não de medo, mas de raiva, de orgulho, de um fogo que não podia mais ser controlado. Homens e mulheres correram para as ruas agitando bandeiras. Vendedores abandonaram suas barracas para se juntar às multidões. Jovens subiram em carros segurando cartazes que diziam: Estamos com Traoré. A África nunca se ajoelhará novamente. Em Mali e Níger, milhares marcharam também, de vilarejos empoeirados a cidades brilhantes. O grito era o mesmo: abaixo os traidores, abaixo os fantoches. Mesmo dentro da Costa do Marfim, estudantes, trabalhadores e soldados sussurravam as notícias. O feitiço estava quebrado. A traição estava nua para todos verem. Ouattara tentou negar no início. Enviou ministros para mentir, para distorcer a verdade.
Mas a gravação era clara. Nenhuma quantidade de conversa podia apagar o que todos ouviram com seus próprios ouvidos. Em Paris e Washington houve silêncio, depois raiva, depois medo. O plano havia falhado. Pior, havia despertado algo que eles não podiam controlar. Um povo africano que não estava mais cego, que não se curvava mais. Em Ouagadougou, o presidente Ibrahim Traoré ficou diante de uma multidão enorme reunida fora do palácio presidencial. Sem barreiras, sem carros blindados, apenas um homem entre seu povo. Ele levantou a mão e a multidão silenciou. Sua voz era forte, mas cheia de emoção. Eles tentaram capturar meu corpo, disse, mas em vez disso, libertaram seus espíritos. A multidão rugiu. Eles me ofereceram correntes em segredo, continuou, mas hoje, sob o sol aberto, forjamos uma nova África, uma África que nunca mais será governada pelo medo. Lágrimas escorriam pelos rostos de velhos guerreiros e jovens garotos. Mães levantavam seus bebês no ar, como se quisessem mostrar ao próprio céu. Traoré ergueu o punho. Viva Burkina Faso, viva a dignidade africana! O rugido sacudiu o chão. Mas em Abidjan, em um escritório frio e escuro, Alassane Ouattara estava sozinho, cercado por homens que não o olhavam mais com respeito, apenas com desprezo. E em breve, talvez muito em breve, com algemas. Os dias passaram, mas o fogo nos corações do povo só crescia. Em toda a África Ocidental, a traição de Ouattara tornou-se a vergonha de uma geração. Ninguém podia mais defendê-lo, nem os franceses, nem os americanos, nem mesmo seu próprio povo. Protestos explodiram em Abidjan. Jovens marfinenses tomaram as ruas, segurando cartazes. Ouattara, escravo do Ocidente, a África não está à venda. A polícia tentou contê-los, mas eram muitos. Mães, estudantes, velhos, todos juntos, marchando, cantando músicas de Sankara, Lumumba, Nkrumah. Enquanto isso, em Burkina Faso, Traoré não estava celebrando. Ele estava se preparando. Convocou uma cúpula da Aliança do Sahel, Burkina Faso, Mali e Níger. Sem ECOWAS, sem França, sem América. Apenas verdadeiros filhos da África. Eles se reuniram em um salão simples, sem cadeiras douradas, sem tapetes vermelhos, apenas líderes sentados lado a lado como irmãos. Traoré se levantou e falou. Aprendemos algo importante, disse. O inimigo nem sempre vem com armas. Às vezes ele vem com um aperto de mão. A sala ficou em silêncio, pendurada em cada palavra. A partir de hoje, juramos, nada de acordos secretos com mestres estrangeiros, nada de traições na escuridão, apenas lealdade ao nosso povo e ao sonho de uma África livre. Os líderes se levantaram. Primeiro Assimi Goïta, do Mali, depois Abdourahmane Tiani, do Níger, e ergueram as mãos em acordo. Um novo pacto nasceu naquele dia, um pacto escrito não com tinta, mas com sangue, sacrifício e os sonhos de milhões. Enquanto isso, em Abidjan, a situação piorava para Ouattara. Generais de alto escalão o abandonaram silenciosamente. Membros do parlamento renunciaram. Até seus próprios guarda-costas sussurravam entre si. Então, veio o golpe final. Uma reunião de emergência da ECOWAS foi convocada, mas desta vez não era para salvar o Ouattara, era para se distanciarem do escândalo. Eles podiam sentir o poder apodrecendo ao seu redor. Em público, Traoré permaneceu em silêncio sobre o Ouattara. Não o ridicularizou, não pediu vingança. Não precisava. A verdade estava fazendo todo o trabalho. A traição havia apodrecido. O poder de Ouattara de dentro para fora, e o povo estava terminando o que Traoré havia começado. Em uma sala de reunião secreta, com apenas alguns ministros assustados restantes, Ouattara percebeu que não era mais presidente. Era um prisioneiro de suas próprias mentiras. Enquanto isso, em Ouagadougou, o povo acendia fogueiras à noite, não de destruição, mas de celebração. Cantores escreviam canções sobre Traoré, poetas gravavam seu nome na nova história africana. E em algum lugar no coração do continente, o espírito de Thomas Sankara sorria. A África estava acordando. Os dias que se seguiram não foram apenas dias de revolução. Foram dias de acerto de contas.
Em Abidjan, Ouattara não tinha mais para onde correr. A pressão cresceu. Os sussurros de traição se transformaram em raiva aberta. Seus aliados o abandonaram, um a um. A humilhação final veio quando um pequeno grupo de seus ministros mais próximos se voltou contra ele diante do mundo. Eles declararam publicamente que foram forçados a se aliar ao Ocidente sob coação. O povo ficou furioso e a carreira política de Ouattara, como uma casa construída na areia, desmoronou em nada. Mas Ibrahim Traoré, forte e silencioso, nunca buscou vingança. Não precisava. O povo já havia falado. Nos meses seguintes, a liderança de Traoré cresceu. Sua visão de uma nova África unida, livre das amarras da interferência estrangeira, espalhou-se como fogo. Burkina Faso, Mali e Níger começaram a construir novas estradas, novas escolas, novos hospitais. Suas economias cresceram, não por meio da ajuda do Ocidente, mas pela cooperação entre si, comerciando, compartilhando recursos e crescendo como iguais. As potências estrangeiras que outrora buscavam controlar a África ficaram impotentes em seus escritórios. A revolução silenciosa de Traoré mudou o equilíbrio de poder para sempre. Então veio o dia do acerto de contas. Era final da tarde, quando Traoré ficou diante das Nações Unidas, a primeira vez que um líder de Burkina Faso discursou para um órgão tão poderoso. A sala estava em silêncio, os olhos do mundo focados nele. Ele começou lentamente. Por muito tempo, a África foi um continente de piedade, disse. Um continente de caridade, de ajuda, de desamparo. Por muito tempo, nos disseram o que fazer, como viver, o que pensar. A sala estava imóvel. Alguns diplomatas se mexiam nervosamente. Mas Traoré não hesitou. Mas não somos crianças, continuou. Não somos mendigos. Somos os filhos e filhas de grandes nações, grandes impérios que existiram muito antes de o Ocidente sequer conhecer nossos nomes. Sua voz ficou mais forte. Estou diante de vocês hoje como representante de uma nova África, uma África orgulhosa, uma África soberana. Não pedimos mais permissão, não pedimos mais piedade. A sala ficou em silêncio. Cooperaremos com o mundo, sim, mas em nossos termos, não nos seus. A África não será mais usada, não nos curvaremos mais aos interesses dos outros. Nossa dignidade não está à venda. Houve uma pausa e então, lentamente, os aplausos começaram. Primeiro suaves e incertos, depois mais altos, até que toda a sala estava aplaudindo. Pela primeira vez em décadas, o mundo ouvia a voz de um líder que não se curvava. Na África, as pessoas assistiram ao discurso ao vivo. Homens e mulheres que viveram as lutas, a opressão, a exploração, agora viam em Traoré um reflexo de sua própria força, sua própria dignidade. As ruas de Ouagadougou se encheram de pessoas celebrando. As ruas de Bamako, Niamey, Abidjan, por todo o continente, as pessoas dançavam, cantavam e choravam. Choravam não de medo, mas de orgulho. Orgulho de não precisarem mais viver nas sombras das potências estrangeiras. A notícia estava em toda parte. Traoré não era mais apenas o presidente de Burkina Faso. Ele se tornara um símbolo da resiliência africana. Um farol de esperança no coração da África. Os ventos haviam mudado. Os dias de escravidão, mental ou física, haviam acabado. A África estava acordada. A África estava livre. E Ibrahim Traoré era a prova viva de que o poder de um povo unido em dignidade e força nunca poderia ser quebrado.